Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e hoje eu vou ler uma meditação do pastor Fábio Marinho Martins. Ele é pastor da Primeira Igreja Batista em Jardim Mariléia, em Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Ele é doutorando em ministério, mestre em ministério, pós-graduado em Bíblia, graduado em teologia, advogado, pós-graduado em Direito Processual e Civil. Então, como vocês veem, né, as pessoas que escrevem para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil, são pessoas que realmente dedicam o seu tempo, a sua vida, a estudar a Bíblia. Então, é importante que tudo que está sendo tratado aqui no Manancial, você pode checar como os bereanos na Bíblia e vai estar lá. Bem, o nosso texto de hoje chama-se Considere Deus em seu coração. Eu vou ler o texto do pastor Fábio Martins e, como não fui eu quem escrevi, eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isto dito, vamos iniciar orando. Senhor Jesus, que nós possamos realmente considerar o Senhor em nosso coração, estar atento às coisas que Tu tens nos dito, nos direcionado, nos pedido para fazer, que nós possamos estar atentos para as coisas erradas e estar atentos para que estejamos dispostos a nos arrepender. Fica conosco, Pai, nessa reflexão. Fica conosco, Jesus, em Teu nome que pedimos. Amém. Bom, o texto bíblico de hoje está em Êxodo, capítulo 7, versículos 14 ao 25. E eu vou ler com os irmãos. E diz assim, então é Deus falando com Moisés, né? Versículos 14 ao 25. Fala sobre a primeira praga e a água vira sangue. Então o Senhor disse a Moisés: o rei está teimando em não deixar o povo sair do Egito. Vá procurá-lo amanhã cedo e quando ele for até o rio Nilo, pegue o bastão que virou cobra e espere o rei na beira do rio. E diga-lhe o seguinte: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me mandou dizer-lhe que deixasse o povo dele ir embora para adorá-lo no deserto. Porém, até agora o Senhor não obedeceu à ordem de Deus. Portanto, Deus disse que, por causa daquilo que ele vai fazer agora, o Senhor vai saber que ele é Deus, e Deus o Senhor. Ó rei, agora eu vou bater na água do rio com esse bastão que estou segurando, e a água vai virar em sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer, e o rio vai cheirar tão mal que os egípcios ficarão com nojo de beber a água dele. E o Senhor disse também a Moisés: diga a Arão que pegue o bastão e estenda a mão sobre os rios, os canais, os poços e os reservatórios, para que as suas águas virem sangue. Assim haverá sangue até nas tigelas de madeira e nas jarras de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia mandado. Na frente do rei e dos seus funcionários, Arão levantou o bastão, bateu no rio e a água virou sangue. Os peixes morreram e o rio cheirou tão mal que os egípcios não podiam beber a água dele. E em todo o Egito houve sangue. Porém, com as suas artes, os mágicos do Egito fizeram a mesma coisa. E assim o rei continuou teimando. Como o Senhor tinha dito, ele não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Pelo contrário, ele voltou para o seu palácio sem se preocupar com o que havia acontecido. Todos os egípcios cavaram buracos na beira do rio para beber água limpa, pois não podiam beber água do rio. E passaram 7 dias depois que o Senhor Deus bateu nas águas do rio. Amém? Bom, o versículo escolhido para ser o versículo-chave é o versículo 23, que diz assim, ó: pelo contrário, deu-lhes as costas e voltou para o seu palácio. Nem assim o faraó levou isso a sério. Então Deus usou as pragas do Êxodo para demonstrar seu poder e para concretizar o propósito de libertação do seu povo. Então aquelas pragas que aconteceram, as 10 pragas que aconteceram, que o Senhor mandou, tinham um objetivo que era fazer com que
os hebreus pudessem ser libertados, né? Então, o nosso Deus é um Deus intencional e ele não faz nada descabeladamente, sem propósito. Tudo que o Senhor faz tem um propósito. Então, essas pragas, elas foram juízos, foram sinais contra os egípcios, seus deuses e a sua falsa religião. Se você olhar lá em Êxodo capítulo 12, versículo 12, você vai ler assim, ó. Nesta noite, isso no dia da Páscoa, né? Quando os primogênitos vão morrer, né? Nesta noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então, assim, o Senhor tinha um objetivo e ele não ia deixar impune nenhum desses deuses que os egípcios prestavam culto, né? Que era uma religião falsa, que não adorava um Deus vivo e verdadeiro. Então, no começo das 10 pragas, o que Deus fez? Ele transformou o Nilo e todas as águas que tinham lá no Egito em sangue. Imagina, né, gente? Você abrir a torneira e sair sangue. Você pegar um baldinho lá do seu poço, quando sobe, sangue. Então, durante 7 dias, né, como tá aqui no versículo 25, que a gente acabou de ler, ó. Cadê? Aqui, 23, 25. E passaram 7 dias depois que o Senhor Deus bateu nas águas do rio. Então, durante 7 dias foi essa agonia. Imagine o fedor, o mau cheiro, né? Porque todo mundo teve que conviver com esse drama, né? Daquele sangue. Imagine a água, o sol lá em cima de rachar coquinho, aquele cheiro horrível de sangue, meu Deus. Bem, e eles tiveram que conviver com isso, né? E o faraó viu tudo isso, mas continuou com o coração endurecido, né? Está no versículo 22. Porém, com as suas artes, os mágicos do Egito fizeram a mesma coisa. E assim, o rei continuou teimando. O que acontece? Como os magos fizeram igual, o rei voltou para casa dele, o faraó voltou lá, sem considerar aqueles sinais. Ele achou, imagina, isso aí qualquer um faz, né? Qualquer um que seja sábio, mágico, mago, vai fazer igual. Não tem nada demais, não tem nada a temer. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas que parecem, mas não são, né? Como diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro. Tem coisas que são similares, mas não são, né? Hoje a gente usa muita palavra fake, né? As coisas falsas. Então você olha lá um tênis que está escrito lá que é de uma marca famosa, por exemplo, a Nike, e tá lá na 25 de março por R$30. Então você olha pro tênis, a aparência é exatamente igual ao tênis de verdade, tudo certinho. Só que a hora que você paga os R$30 e coloca aquele tênis no pé, vai fazer bolha, vai cansar, enfim. Você vai ver que o semelhante não é igual. Então a gente não pode deixar que isso também aconteça com as coisas do Pai. A gente não pode desconsiderar o Senhor Deus com coisas que parecem, né? Mas não são. Tem gente que fala assim, né? Todos os caminhos levam a Deus. Então porque a pessoa fala, em nome de Jesus, tudo isso vai acontecer. Só que ela não acredita em Jesus, não aceitou Jesus como seu salvador, ela não sabe nem direito o que ela está falando. Mas como ela falou essa frase, aí muitos de nós acreditamos, então é um cristão, né? Então nem todos somos cristãos, nem tudo que parece e nós temos que estar atentos, né? Como diz a palavra, nós temos que conferir para ter certeza. Se nós estivermos conectados com Deus, o Espírito Santo vai poder nos alertar daquilo que parece, mas não é. Então, lá no caso do Egito, os magos fizeram as mesmas coisas. Fizeram a água virar em sangue. E isso foi suficiente para o quê? Para o faraó ver aquela situação e virar as costas para Deus. Então, muitas vezes, uma mensagem similar do Evangelho
Parece que o evangelho, a pessoa usa a palavra, ela usa a Bíblia, tem um jeito de crente, se veste como crente, fala como crente, mas na verdade o conteúdo dela não tem a ver com o cristianismo. Então a gente não pode se confundir com o evangelho similar com a verdadeira mensagem do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que são as boas novas de que Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou e está vivo e pronto para nos restaurar e nos resgatar. Então, a gente não pode desconsiderar o Senhor e a gente tem que tomar cuidado para não ser enganado por princípios e valores mentirosos. Então, quantas coisas a gente olha... Eu não vou dar nenhum exemplo para que não pareça que eu estou sendo tendenciosa ou para que alguém se magoe, nada disso. Eu não quero dar nenhum exemplo. Eu só quero que os irmãos estejam atentos a tantas coisas que a gente ouve na televisão, às vezes ouve da boca de políticos, né? Ouve da boca de programas de apresentadores de televisão ou em novelas. Então você olha e fala, olha, isso aí é de Deus, isso é de Deus, olha que belezinha, é de Deus. Então, a gente tem que checar na Bíblia se é de Deus. Orar e pedir orientação para o Espírito Santo para saber se é de Deus. Porque assim, já foi feita uma pesquisa, muito menos que 30% dos cristãos leem a Bíblia. Então, logicamente, fica muito mais fácil você aceitar tudo que é imposto goela abaixo, porque a pessoa fala o nome de Deus, fala o nome de Jesus. O Espírito Santo. Tá bom, então E não checa com a palavra, não vem aqui, ó. Então foi isso que o farol fez. Ele olhou um sinal, olhou outro sinal, mirou as costas, falou, não, isso aí não tem nada a ver. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, para não sermos enganados por princípios e valores mentirosos. Então quando o faraó desconsidera o poder de Deus, ele vai revelando que a sua incredulidade, que está aqui no versículo 23. Ele diz assim, pelo contrário, ele voltou para o seu palácio sem se preocupar com o que havia acontecido. Ele não acreditou naquilo que Moisés havia falado, ele não acreditou naquilo que Arão tinha falado, não. Ele simplesmente revelou que ele não era crente, ele não cria. O faraó não foi inspirado por aquele horror que assola qualquer pessoa na terra quando vê quanto que Deus é tremendo. Né? Ele não foi inspirado por aquele horror que assolava a terra. Então as pessoas estavam horrorizadas, mas na verdade elas só estavam horrorizadas com ver o sangue, a água virar sangue. Mas elas não estavam assim espantadas e maravilhadas com a grandeza e o poder de Deus. Então o faraó achou que aquilo era tão normal e ficou indiferente. Toda a nação, todo o Egito foi comprometido por causa do líder dele. Então, o líder dos egípcios não teve discernimento e sabedoria para considerar Deus, para considerar aquilo que o Senhor estava falando. Então, muitas vezes, né, como diz o versículo lá em Crônicas, né, se o meu povo, mas se nós não formos orientados, se não tivermos uma liderança que também nos leve a considerar o Senhor, a nossa nação vai sofrer, porque às vezes por uma liderança, uma nação inteira sofre. Então a gente não pode desconsiderar as consequências desastrosas. Não há perdão para o incrédulo. Então às vezes a pessoa diz que crê, mas não crê. Então nós temos que estar atentos para discernir isso. Então hoje, considere em seu coração aquilo que Deus tem feito em sua vida e na sua família. Não menospreze o poder do Senhor, mas volte-se para Ele e caminhe em sua direção. Então cada coisa que a gente vive, que a gente tem vivido, sentido, a gente tem que considerar o Senhor. Temos vivido um milagre diário. Nós que estamos passando por esta pandemia e estamos passando sem estarmos doentes, sem estarmos entubados, sem estarmos sofrendo. O nosso sofrimento é pelo sofrimento do outro. E nós temos que considerar o Senhor, considerar o milagre do Senhor na nossa vida e considerar
o Senhor na vida dos outros. Então nós temos que estar sempre com os nossos corações atentos para aquilo que o Senhor está fazendo, agradecendo pelo milagre, agradecendo por todas as coisas que Ele fez e está fazendo e fará. Então, a gente não pode menosprezar o poder do Senhor. Ainda que muitas vezes nós não recebamos as coisas conforme nós queríamos, nós temos que considerar o Senhor Deus no nosso coração. Meu, nosso manancial termina assim, ó. Não importa em qual velocidade você anda, mas em qual direção. Isso é importante, né? Porque quando você não sabe para onde vai, qualquer direção serve. Então, não vire as costas para Deus, antes caminhe em sua direção. Amém? Eu me despeço aqui, ó, com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. Lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.